A música parou, as luzes apagaram, e agora sobrou só você e o espelho. Mas quem é essa pessoa que você está vendo aí agora? É você mesmo? Ou é apenas o que restou da fantasia? Muita gente acha que o carnaval é sobre liberdade, mas a Bíblia revela que, na verdade, é sobre esconder-se. Hoje eu vou te mostrar porque nós temos tanto medo de tirar a fantasia e como em Gênesis capítulo 3 explica isso como um vazio que você está sentindo hoje. Mas antes de irmos para o vídeo, prazer, eu me chamo Rodrigo e hoje eu quero tratar sobre um assunto muito importante, muito delicado, ao qual nós estamos vivendo nesse mês de fevereiro, que é o Carnaval, né? E nós queremos falar sobre um grande perigo que tem por trás dessa tradição, dessa cultura, a qual não só nosso país cultua, né, vamos assim dizer, mas diversos outros países também. Mas isso vale para nós porque é interessante nós entendermos um ponto muito perigoso por trás da cultura do carnaval. Tendo em vista que hoje, inclusive, até pessoas que se dizem cristãs frequentam esses lugares aos quais eu não aconselho que ninguém frequente, também não concordo. Enfim, antes de mais nada, eu quero que você deixe seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí. E diga se você gostou desse conteúdo. No final do vídeo, você pode estar deixando sua opinião. Dito isso, vamos para o conteúdo. Eu quero falar sobre esse tema tão importante que é o perigo escondido por trás do carnaval. Assim, para a gente poder entrar como base, né, bíblica, eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versos 7 e 10. O texto, de acordo com a palavra de Deus, ele nos diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Vamos usar esse texto aqui para nós trazer uma ilustração, ok? Não é que o significado dele seja de fato isso de forma exegética, mas de uma forma ilustrativa para que você possa entender um pouco do segredo oculto, vamos assim dizer, por trás dessa festa carnal, dessa festa chamada carnaval. Para que você consiga entender melhor, eu quero mostrar a tela do meu computador e compartilhar com você uma espécie de um esboço aqui daquilo que eu preparei aqui para a gente poder estar falando, né, no assunto. E assim eu vou estar lendo aqui alguns pontos que eu anotei e comentando em cima desses pontos, assim a gente consegue fazer um vídeo um pouco mais pautado e não tanto apenas falado. Você vai ver os tópicos que eu vou estar abordando. Então vamos ali para a tela do computador. Vamos fazer o seguinte, aqui eu estou gravando aqui, eu coloquei tudo dentro de um documento e aqui eu vou ir liberando aqui o texto de acordo conforme a gente for entrando aí no assunto. Então, o primeiro tópico, né, a gente leu ali em Gênesis e eu quero já liberar aqui a primeira parte para que você consiga acompanhar juntamente comigo. Então vamos lá, vamos falar, vou estar lendo aqui e estar comentando em cima daquilo que eu escrevi, esse pequeno esboço aqui. Essa é uma base perfeita para o gancho das máscaras. Então vamos lá. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem e fazem máscaras de folhas de figueira para cobrir quem eles realmente se tornaram. Então perceba que na passagem que a gente leu, você que com certeza já deve ter lido esse texto, se você que está me vendo nunca leu, enfim, esse texto fala sobre Adão e Eva lá no começo, no jardim, quando eles estavam nus e quando Eva e depois Adão comem do fruto que deu a eles conhecimento do bem e do mal, é aberto os olhos de ambos e eles então entendem que agora estavam nus, porque eles não se vestiam e não havia necessidade, porque não havia mal no seu olhar, não havia maldade no coração deles. Então, para eles, estar com roupa ou sem roupa não tinha valor algum, entende? Só que no momento em que eles comem do fruto proibido da árvore que estava no meio do jardim, como diz o livro de Gênesis, os olhos deles são abertos e eles então agora passam a entender. Então, o que acontece? Quando eles passam a entender, ao se verem, eles percebem que estavam nus.
percebem que estavam sem roupas e sentem vergonha e agora sentem a necessidade de ter que se cobrir. E é exatamente o que eles fazem. Eles pegam folhas e costuram e fazem uma espécie de uma roupa, de uma fantasia para cobrir a nudez a qual eles estavam sendo expostos naquele momento. Então perceba que neste exato momento em que Adão e Eva pecam, né, eles perdem, eles passam, melhor dizendo, a usar alguns argumentos para cobrir aquilo que agora estava sendo exposto diante deles. Eu vou liberar mais uma parte do texto aqui para que você consiga entender aqui. O texto diz assim: no carnaval as pessoas usam fantasias e máscaras para que se, melhor dizendo, usam fantasias e máscaras para se perderem. Mas a Bíblia mostra que o homem faz isso desde o Éden porque tem medo de ser visto como realmente é. Ou seja, parece que, da mesma forma como acontece no Éden, nessa tradição do carnaval, dessa festa chamada carnaval, as pessoas usam fantasias e alegorias, meio que para cobrir o que na verdade elas realmente são, porque às vezes se torna muito difícil aceitar quem nós somos verdadeiramente. E a Bíblia, ela tem um veredito sobre nós, seres humanos. A Bíblia vai dizer que nós estamos perdidos. A Bíblia não vai dizer que nós somos queridinhos, na verdade. A Bíblia vai dizer que nós somos caídos da graça de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, quando nós nos deparamos com nós, a vergonha bate. Quando nós nos deparamos com quem nós somos, caem as nossas escamas. Nós realmente nos identificamos como verdadeiramente somos. Só que dentro da cultura do carnaval tem essa ideia de se usar alegorias, de se usar máscaras, de se usar fantasias para representar alguma coisa e até mesmo para esconder a sua verdadeira identidade. E um dos conceitos que existem escondidos, vamos assim dizer, de forma invisível por trás dessa cultura, é que as pessoas escondem sua verdadeira identidade, né? Como eu escrevi aqui, as pessoas usam fantasias para se perderem, ou seja, para entrarem em um personagem e ali naquele personagem que elas entram se liberarem e se perderem. E aqui está o grande ponto e o grande perigo de fazer isso, né? Se perder. A verdade eterna. Vamos lá. Toda tentativa humana de se esconder atrás de uma máscara, seja na folia ou no Instagram, ou em redes sociais também, né? Vamos assim dizer, é um sintoma da queda. E só em Cristo podemos tirar a máscara e sermos aceitos. Ou seja, essa ideia de tentar se esconder, de tentar usar algo para poder se liberar, para poder se sentir livre, se sentir feliz e fazer atitudes que, quem sabe, sem aquela fantasia ela não faria, é, na verdade, um sintoma da nossa queda. Como eu falei, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, essa cultura carnavalesca, muitas vezes ela esconde o mal que está dentro de nós. Ela esconde o quão as pessoas estão fugindo de si mesmas, o quão elas estão perdidas em si mesmas. E usar uma fantasia, na verdade, é apenas a demonstração de que ela caiu, de que ela está longe de Deus, de que ela está longe do seu Criador, e achar que através de uma fantasia vai conseguir ser livre, né? Então, esse é um dos perigos que esta festa carnal traz. E eu quero aqui também abrir um outro texto para entrarmos dentro de um outro ponto. Esse texto aí está em Efésios, capítulo de número 5, verso número 18. O texto de Efésios 5:18 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então perceba que esse texto ele traz não só uma recomendação a respeito do que se deve beber ou não beber, né? Esse versículo ele é como um checkmate para falar sobre o porquê as pessoas bebem ou se perdem na festa do carnaval. Vamos entender um pouco melhor a verdade por trás disso, o que leva, o que impulsiona, né, as pessoas a fazerem isso. Eu vou liberar mais uma parte do texto para que a gente possa estar acompanhando aqui. Paulo não está apenas proibindo o álcool,
Perceba, ele não está apenas dizendo que você deve ou não deve beber. Ele está comparando dois tipos de êxtase. A embriaguez é uma tentativa de fugir da realidade ou se perder. O enchimento do espírito é uma forma de encarar a realidade com poder, ou seja, são dois êxtases, né? A embriaguez com álcool e a embriaguez com o Espírito Santo. São dois êxtases, ou seja, a palavra embriaguez aqui, ela é usada para exemplificar o contexto de êxtase, ou seja, aquele momento de frenesi, onde toda aquela energia, toda aquela emoção está florada e a pessoa entra em um certo êxtase de embriaguez, dominada pelo álcool, ou pelo espírito, dominado pelo poder de Deus. Então, ele usa, né, esta questão da embriaguez com álcool porque as pessoas querem fugir da realidade e se perder. Então, um dos motivos pelos quais elas uh, se perdem ou se entregam para se perder nessa festa carnal é porque elas querem, de fato, fugir da realidade. Fugir da realidade que elas estão vivendo. Fugir daquilo que de fato elas são. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz conosco quando nós nos deparamos com ela, é nos mostrar quem somos. Quando nos mostra quem somos, nós tornamos a nos conectar e nos conhecer. Ou seja, não há nada de fugir aqui, não há nada de embriaguez para esconder a verdade que nos machuca. Porque às vezes as pessoas, quando vão em lugares assim, seja o carnaval ou qualquer outro tipo de festa, ela pensa, eu vou para me esvaziar, para curtir ou algo do tipo, quando na verdade a pessoa está fugindo da sua própria realidade. Vamos continuar aqui a parte da verdade eterna. O ser humano tem sede de algo que o tire do comum. E o carnaval oferece um êxtase que termina na quarta-feira com uma depressão e ressaca. E o espírito oferece uma alegria que transborda e permanece. Ou seja, essa cultura, na verdade, só causa aos que assim a praticam, aos que assim fazem, né, nada mais do que uma depressão e uma ressaca, onde elas esconderam o que elas realmente são para praticarem aquilo que, sem uma fantasia, elas não têm coragem de assumir e praticam para tentar esconder um vazio existencial que elas têm, praticam para tentar esconder um vazio que há dentro delas e que a consome, e elas fogem desse vazio, porque isso dói, machuca e não há o que sare, porque não há Deus, não há Cristo, não há palavra, então não tem como sarar. Então elas acham um meio, um caminho para poder fugir disso. E o carnaval se torna isso. Só que como é uma cultura muito forte no nosso país, nos nossos dias, ela se torna uma arma muito poderosa do inferno para destruir pessoas, vidas, e só maquiar aquilo que de fato está machucando elas, aquilo que de fato está mantendo elas presas dentro de uma depressão que não vai ficar só na quarta-feira depois do carnaval, mas que vai perpetuar por todo o ano, por toda por toda o mês, todo o ano, toda a sua vida, quem sabe, se ela nunca se deparar com isso, encarar isso. Não pense que é apenas algo espiritual que eu estou falando, porque essas coisas também desencadeiam, depois de um certo ponto, depois de um certo estresse psicológico, de um certo, de uma certa, depois de uma certa crise de existência pessoal, despertam também uma depressão, uma ansiedade. Isso vai acabando com a pessoa. Eu quero ler um texto para a gente poder se encaminhar para o final desse vídeo, concluir esse assunto, finalizando com João, capítulo de número 8, verso de número 32 ao 36. O texto diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, isso que muitas vezes as pessoas pensam ser uma liberdade, cultuar, cultuar essa tradição, vamos assim dizer, viver essa tradição para ser livre, para fazer
aquilo que elas bem entendem naquele momento, na verdade, não é uma liberdade, é uma falsa liberdade. E a Bíblia diz isso. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. No carnaval as pessoas gritam liberdade, mas na quarta-feira voltam a ser escravas de boletos, vícios e um vazio. A verdade eterna. A liberdade não é fazer o que se quer. Isso é libertinagem. Liberdade é ter o poder de não fazer o que te destrói. É o domínio próprio que vem de Cristo. Ou seja, eu quero aqui não só revelar ou destacar, porque eu também não sou dono da revelação da verdade, não só destacar os perigos por trás desta festa, mas também destacar um ponto muito importante, a verdade que as pessoas estão vivendo. A verdade que as pessoas estão tentando maquiar. Elas pensam ser livres quando, na verdade, são dominadas pelos seus próprios impulsos e pecados. E isso não é e nunca foi liberdade. Pense comigo, se você é dominado pela sua própria vaidade, pelo seu próprio desejo, significa que você é escravo do seu desejo. E se você não tem poder de controlá-lo, você nunca foi livre. Mas quando Cristo nos liberta da raiz e das algemas do pecado, e nós agora conseguimos ter uma coisa que nós nunca antes conseguíamos ter, que se chama domínio próprio. Nós agora conseguimos dominar o impulso. E quando freamos o impulso, nós temos uma liberdade sobre aquilo que outrora nos dominava. Perceba, meu irmão, perceba você que me ouve, que isto é uma falsa liberdade. E isso não só mostra o perigo por trás dessa tradição, que está matando a sociedade, matando a cultura, matando nossos jovens, matando gerações, adoecendo espiritualmente vidas, famílias, mas que também mostra a verdade que está dentro da alma de cada uma dessas pessoas. O vazio existencial, a profundeza do vazio existencial que elas vivem. Eu não sei se você para pensar nisso. Mas é isso que eu quero que você entenda. Quem sabe você é cristão, você não participa desses eventos, dessas festas, mas você nunca parou para se identificar com o vazio que existe por trás de quem está lá. Eles zombam de nós, eles nos criticam, eles estão lá criando fantasias para expressar aquilo que de verdade está dentro deles, porque dentro do ser humano sem Deus só há imundícia, só há podridão, só há pecado e mais pecado. E eles estão se fantasiando atrás de uma alegoria para expressar isso que está dentro deles e jogar para fora para ver se aquele vazio, aquele poço de vazio que está dentro da alma deles acaba, mas não vai acabar. No próximo, no próximo, no próximo carnaval. E não vai acabar. Porque esta festa só revela o quão perdido o ser humano está, o quão distante de Deus ele está, o quão profundo é o vazio existencial que o homem está vivendo, que a nação brasileira está vivendo, que o povo brasileiro está vivendo, o quão profundo é e o quão fortes são as artimanhas invisíveis de Satanás. Ele não está operando visivelmente, ele está operando de forma invisível em ideologias, pensamentos, ideias, infiltrando através de culturas, através de cerimônias, festas. Perceba, as pessoas precisam de Jesus agora, urgentemente. E eu quero te pedir, se você tem um amigo, tem uma amiga, tem algum conhecido que você quer bem, que está perdido num seu vazio existencial, e que está, quem sabe, em dúvida se ele deve participar dessas festas ou não, se ele deve no próximo carnaval ir ou não, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Apenas envie o vídeo. Ore e deixe o Espírito Santo fazer a obra. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam entender. As pessoas precisam sair dessa cultura diabólica que está as matando, as aprisionando e as fazendo refém de si mesmas, refém da sua própria natureza. Enquanto elas cultuarem isso, elas nunca serão libertas. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like. E até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Deus.